Em outubro de 2018, um Boeing 737 MAX da Lion Air mergulhou no Mar de Java 13 minutos após a decolagem de Jacarta. 189 mortos. Investigadores indonésios iniciaram a análise. 5 meses depois, em março de 2019, um Boeing 737 MAX da Ethiopian Airlines mergulhou no solo 6 minutos após decolar de Addis Abeba. 157 mortos. O mundo inteiro percebeu que os dois acidentes eram idênticos. O mesmo avião, o mesmo tipo de falha, a mesma sequência de eventos. E nesse momento, começou a emergir uma história que vai muito além de 2 acidentes aéreos. É a história de como a maior fabricante de aviões do mundo, sob pressão competitiva intensa contra a Airbus, projetou um sistema de controle de voo crítico para a segurança sem treinar os pilotos para sua existência. Como reguladores que deveriam fiscalizar esse processo foram sistematicamente mantidos, afastados das informações relevantes, e como documentos internos revelaram que engenheiros dentro da própria Boeing sabiam de problemas e foram pressionados institucionalmente a não divulgá-los. Nos próximos 19 minutos, vamos percorrer os eventos do caso 737 MAX, na ordem em que aconteceram, com os dados que os documentos oficiais, o relatório do Congresso americano e as investigações independentes colocaram à disposição pública. A história começa não em 2018, mas em 2011, quando a Airbus anunciou o A320neo, uma versão atualizada do seu jato de corredor único, mais vendido com motores de nova geração, significativamente mais econômicos. A American Airlines, uma das maiores clientes da Boeing, manifestou interesse. A Boeing enfrentou uma decisão estratégica: desenvolver um avião completamente novo, processo que levaria 10 anos e custaria bilhões, ou atualizar o 737 existente para competir com o A320neo. Escolheu a segunda opção. O projeto foi chamado de 737 MAX. O problema central era físico. Os novos motores de nova geração eram mais largos do que os motores originais do 737 e não podiam ser posicionados no mesmo lugar sob a asa, porque o 737 foi originalmente projetado para operar com motores menores, numa época em que os aviões voavam mais baixos. A solução foi posicionar os motores mais à frente e mais acima na asa. Esta mudança alterou a aerodinâmica do avião. Em certos ângulos de ataque, o ângulo entre a direção do nariz e o fluxo de ar, o MAX tendia a subir o nariz involuntariamente, uma característica indesejável que poderia levar a uma perda de sustentação. Para compensar essa tendência sem redesenhar toda a aeronave, a Boeing criou o sistema de aumento das características de manobra, conhecido pela sigla MCAS. O MCAS monitorava o ângulo de ataque do avião e, se detectasse que o nariz estava subindo além de certo limite, automaticamente empurrava o estabilizador horizontal para baixo para corrigir a trajetória. O problema fundamental desse sistema era que dependia de um único sensor de ângulo de ataque para funcionar. Um único ponto de falha para um sistema que podia sobrepor os controles do piloto. Em 29 de outubro de 2018, o Lion Air Voo 610, um Boeing 737 MAX 8 com 189 pessoas a bordo, decola do Aeroporto Internacional de Jacarta. Segundos após a decolagem, o sensor de ângulo de ataque do lado esquerdo começa a transmitir leituras incorretas, 21 graus acima da leitura real do avião. O MCAS interpreta esses dados como indicativo de que o nariz está subindo em excesso e começa a empurrar o nariz para baixo. Os pilotos puxam os mancais para contrariar o movimento e o avião sobe temporariamente. O MCAS empurra novamente. Os pilotos contrariam novamente. Essa batalha entre os pilotos e o sistema automático se repetiu mais de 20 vezes em 13 minutos. Os pilotos não sabiam que o MCAS existia.
A Boeing havia decidido não incluir o sistema nos manuais de treinamento para não exigir que as companhias aéreas realizassem treinamento adicional em simulador, porque treinamento adicional em simulador encarecia a operação e poderia reduzir a atratividade comercial do MAX em relação ao A320neo. O 737 MAX da Lion Air atingiu o mar de Java a velocidade próxima à máxima estrutural, nenhum sobrevivente. A investigação indonésia identificou o sensor defeituoso e o papel do MCAS em semanas. O relatório preliminar foi publicado. O mundo da aviação soube do MCAS. E aqui vem o elemento mais perturbador desta história inteira. A Boeing e a Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos optaram por não retirar o 737 MAX de serviço imediatamente após o Lion Air. Emitiram um boletim de serviço instruindo os pilotos sobre como desativar o MCAS em caso de ativação indevida. Um procedimento que requeria que os pilotos reconhecessem o problema, localizassem o interruptor correto e o desativassem enquanto mantinham o controle do avião em situação de emergência. Não retiraram o avião. Não exigiram treinamento em simulador. Não informaram formalmente todas as companhias aéreas sobre a natureza do problema com a profundidade necessária. 4 meses depois, a Ethiopian Airlines, voo 302, repetiu exatamente a mesma sequência de eventos. O capitão Yared Getachew e o copiloto Ahmed Nur Mohammed executaram os procedimentos que a Boeing havia emitido. Os procedimentos não funcionaram, porque o sensor defeituoso havia gerado uma velocidade de acionamento do MCAS, que tornava o controle manual do estabilizador impossível pela força física da tripulação. 157 mortos. 6 minutos de voo. No dia seguinte ao acidente da Ethiopian, a China foi o primeiro país a retirar o 737 MAX de serviço. Em seguida, a União Europeia, a Austrália, a Índia e dezenas de outros países fizeram o mesmo. A Administração Federal de Aviação Americana resistiu por 2 dias antes de também retirar o avião. O 737 MAX ficou fora de serviço por 20 meses, o maior embargo de uma aeronave comercial da história da aviação. Durante esse período, documentos internos da Boeing, que haviam sido entregues aos investigadores do Congresso americano, começaram a circular. O que esses documentos revelaram foi devastador. Engenheiros da Boeing haviam identificado, durante o desenvolvimento do MAX, que o MCAS dependia de sensor único e que essa dependência representava risco. Comunicações internas mostravam discussões sobre se a FAA deveria ser informada da natureza completa do sistema. Uma mensagem de um engenheiro dizia literalmente que o avião havia sido projetado por palhaços, supervisionados por macacos. Outra comunicação interna descrevia os esforços para evitar que o MCAS aparecesse nos documentos de certificação, de forma que exigisse revisão mais aprofundada. Esses documentos foram apresentados ao Comitê de Transporte e Infraestrutura da Câmara dos Representantes americana e formaram a base do relatório final, publicado em setembro de 2020. Chegamos ao ponto central desta história, o elemento que eleva o caso do 737 MAX de acidente aéreo para caso de estudo em ética corporativa e falha regulatória sistêmica. A Administração Federal de Aviação Americana havia delegado à própria Boeing a responsabilidade de certificar componentes específicos do 737 MAX, incluindo aspectos relacionados ao MCAS. Esse sistema de autocertificação, chamado de Organização de Representantes Designados da Aviação, permitia que fabricantes realizassem parte das inspeções de segurança que deveriam ser conduzidas por reguladores independentes. Era uma prática estabelecida há décadas, justificada pela complexidade técnica dos sistemas de aviação modernos e que funcionava de forma aceitável quando os fabricantes mantinham cultura interna de prioridade absoluta à segurança.
No caso do Max, os documentos internos revelaram que essa cultura havia sido subordinada à pressão por velocidade de certificação e competitividade comercial. O relatório do Congresso americano concluiu que tanto a Boeing quanto a FAA haviam falhado nos seus deveres fundamentais de proteção do público e que a confiança do sistema de certificação havia sido comprometida por conflitos de interesse estruturais. Estamos na metade desta história, e o que está sendo construído diante de você é um retrato completo de como múltiplas camadas de supervisão falharam simultaneamente. Se este nível de análise está ajudando você a entender a diferença entre acidente e tragédia evitável, deixa o teu like agora. Cada apoio ajuda este canal a continuar produzindo conteúdo que vai além da superfície dos eventos. Inscreve-se e ativa as notificações para não perder os próximos episódios desta série. E comenta aqui embaixo, você voltaria a voar num 737 MAX sabendo tudo o que sabe agora? É uma pergunta genuína e queremos ouvir sua perspectiva. O retorno do 737 MAX ao serviço começou em novembro de 2020, após modificações técnicas que incluíram a reprogramação completa do MCAS para usar dados de 2 sensores em vez de 1, a adição de proteções que limitavam a força de acionamento do sistema e o desenvolvimento de treinamento obrigatório em simulador para todos os pilotos que operariam o avião. A Boeing pagou 2,5 bilhões de dólares em acordo com o Departamento de Justiça americano para encerrar investigação criminal, a maior multa já paga por um fabricante de aviões. Dennis Muilenburg, o presidente executivo da Boeing durante os acidentes, foi demitido em dezembro de 2019. A companhia reconheceu que funcionários haviam enganado a FAA sobre o MCAS. O acordo com o Departamento de Justiça incluiu uma admissão formal de conspiração para defraudar os Estados Unidos. 346 famílias receberam compensações individuais. A magnitude do acordo financeiro foi significativa, mas vários grupos de familiares das vítimas criticaram publicamente que nenhum executivo individual foi criminalmente processado e condenado por homicídio culposo. A consequência regulatória mais duradoura do caso 737 MAX foi a reforma do sistema de certificação da FAA, implementada pela Lei de Autorização de Aviação de 2020. A nova lei estabeleceu que sistemas de segurança críticos, definidos como sistemas cuja falha pode ter consequências catastróficas, devem ser revisados diretamente por funcionários da FAA e não podem ser delegados a representantes do fabricante. Criou também um canal independente para que engenheiros de fabricantes reportem preocupações de segurança diretamente à FAA sem passar pela hierarquia interna das companhias. Um mecanismo de proteção a denunciantes aplicado especificamente ao setor de aviação. Esta reforma eliminou formalmente a prática que permitiu que o MCAS fosse certificado sem o nível de escrutínio que sua função crítica de segurança exigia. Existe uma dimensão humana nesta história que os relatórios técnicos capturam apenas parcialmente. O capitão Yared Getachew, da Ethiopian Airlines, tinha apenas 29 anos e mais de 8.000 horas de voo. Era um dos pilotos mais jovens e mais experientes da companhia. Nos últimos segundos do voo 302, ele e o copiloto fizeram tudo o que o treinamento lhes havia ensinado. Seguiram o procedimento emitido pela Boeing após o Lion Air. Puxaram com força máxima o mecanismo manual do estabilizador. O avião continuou mergulhando porque a velocidade aerodinâmica gerada pelo MCAS tornava a força necessária para estabilizar manualmente o avião superior à capacidade física de qualquer ser humano. Eles não falharam. O sistema em que confiavam havia falhado neles. Ao olhar para o caso 737 MAX como uma trajetória completa, desde a decisão estratégica de 2011 até as reformas regulatórias de 2020,
O que emerge é uma lição sobre o custo real da erosão de cultura de segurança em organizações complexas. A Boeing dos anos 90 era reconhecida mundialmente por uma cultura interna, em que engenheiros tinham autoridade para paralisar projetos por preocupações de segurança. Essa cultura foi gradualmente corroída ao longo de 2 décadas por fusões, pressão de acionistas e mudanças de liderança que priorizaram métricas financeiras de curto prazo sobre o investimento de longo prazo em engenharia de segurança. O MCAS não foi uma falha de um único engenheiro mal intencionado. Foi o produto de uma organização que havia perdido a capacidade de ouvir seus próprios especialistas quando esses especialistas diziam algo inconveniente para o cronograma comercial. A lição que você pode aplicar em qualquer contexto profissional é direta. Quando as vozes internas que identificam riscos são sistematicamente silenciadas por pressão de prazo ou de resultado, o custo não aparece imediatamente. Aparece meses ou anos depois, de forma irreversível. Compartilha este episódio agora com alguém que trabalha em engenharia, em gestão de produto ou em qualquer área onde decisões de segurança são influenciadas por pressão comercial. A história do 737 MAX é o caso de estudo mais documentado e mais recente sobre o que acontece quando essa pressão vence. Se ainda não está inscrito neste canal, faz isso agora. No próximo episódio, vamos expandir o território desta série para além dos aviões e entrar nos casos em que a aviação foi usada como instrumento deliberado de destruição, os voos que foram derrubados intencionalmente por forças militares ou grupos armados, e como cada um desses eventos reconfigurou permanentemente as regras do espaço aéreo mundial. Até lá! 346 pessoas morreram num avião que engenheiros já sabiam que tinha um problema. Isso não é fatalidade, é escolha.